Olá pessoal, aqui é a professora Liliane, professora de arte, e vamos para a atividade dessa semana. Apostila de vocês de arte. Então nós vamos falar um pouquinho da arte grega, relembrando que a gente falou na atividade anterior sobre a pintura, né, as âncoras. Então vamos falar agora um pouquinho da escultura e da arquitetura. A aula 13 e a aula 14. Então vamos lá, gente. Os gregos introduziram o nu nas artes, como o homem era entendido, né? É o ser perfeito. Então a gente vai falar um pouquinho da escultura. Essas esculturas, elas são feitas em mármore, granito. É uma impressão de movimento transmitida pelas representações de figuras humanas. A gente tem aí a evolução dessa arte, que foi orientada por uma constante busca pela perfeição. Então, se vocês analisarem as imagens, a gente vê a perfeição do ser humano nessas esculturas e o nu que fica bem em evidência na arte grega. A gente falando um pouquinho da arquitetura, na arquitetura grega, o grande destaque são as técnicas da construção. Aí a gente tem grandes templos, né, erguidos pelos gregos, que tinham um propósito de prestar cultos a seus deuses. É uma das características que é a utilização das colunas, né, que é a simetria e a entrada do fundo do templo. Então a gente tem lá Coríntio, que é rico em detalhes. A gente tem o dórico, que é simples, maciço e representa o masculino. E o jônico, que é luxuoso e representa o feminino. Então a gente falou um pouquinho da escultura, da perfeição da escultura. E aí a gente tem várias esculturas para vocês observarem. E a gente falou um pouquinho da arquitetura. Então a gente tem aqui as imagens. A gente falou desse pouquinho do coríntio, dórico e jônico. Aí a gente tem as construções para vocês analisarem. E esse período foi dividido em 3 partes. Então a gente vai falar um pouquinho do período arcaico. O que significava esse período? Os gregos começaram a esculpir no mármore grandes figuras de homens, figuras simétricas. Se a gente pegar o período clássico, a gente tem aí o movimento das estátuas, é um material mais resistente, porém flexível, ideal para fixar esse movimento, diferente do período arcaico, onde eles usavam o mármore, que não era tão fácil, não tinha essa flexibilidade para fazer a escultura. Se a gente pegar o período helenístico, a gente começa a observar o naturalismo. A representação das emoções fica bem nítida nessas imagens, né, nessas obras. E o estado de espírito do momento do artista. O grande desafio e a grande conquista dessas esculturas nesse período, né, helenístico, foi a representação. A representação não de uma figura apenas, mas de grupos de figuras, todos bem bonitos, que pudessem ser observados assim de vários ângulos. Então, se a gente perceber, por exemplo, aqui, ó, então a gente fala do período helenístico, a gente tem várias esculturas. Então a gente pode observar elas de vários ângulos. Então, vocês observem bem a perfeição das esculturas, o nu nessa arte grega, e vocês vão responder as perguntas da página 30. Falar um pouquinho da arte grega, tá? E lembrando vocês que no roteiro de estudos, a Pro indicou 2 links para vocês assistirem, para vocês verem. Tem lá 2 vídeos, vai falar um pouquinho dessa perfeição, dos materiais que foram usados aí para fazer as esculturas. Aí também tem um vídeo que vocês vão assistir falando um pouquinho da estrutura, tá? Da estrutura da arquitetura. Então tá bem legal o vídeo, espero que vocês gostem. E aí vocês respondam às atividades. Aí na próxima
A próxima semana a Pro já volta um pouquinho para a gente falar dos exercícios, tá? Fazendo aí a correção. Espero que vocês gostem do link que a Pro indicou no roteiro de estudos. Até a próxima atividade. Um beijo, tchau!